Começa agora mais um Infomani Entrevista. Hoje eu recebo a Luciana Seabra, especialista em fundos de investimentos da Empíricos. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Paula. Bom, recentemente você lançou um relatório que fez um barulho enorme no mercado sobre a indústria de fundos. Nele você apontava que 2,8 bilhões de reais eram subtraídos das contas dos investidores pessoa física. Como que os grandes bancos subtraem esse valor da conta, do bolso, né, desses investidores? O que a gente fez, Paula, foi um estudo até com base na plataforma de fundos Morningstar, né, estudando quais fundos tinham taxa maior do que 1% nos bancos. Quais fundos DI e curto prazo tinham taxa maior do que 1%. E aí o que a gente calculou, né? Se todos os investidores que estão hoje nesses fundos ficarem um ano a mais, quanto que os bancos vão ganhar de dinheiro com isso, né? Na taxa de administração. E aí o valor que deu foi 4 bilhões de reais. Aí a gente falou, mas e se todos esses fundos com taxa maior do que 1 tivessem taxa 1, né? Quanto que esses bancos ganhariam? E calculamos a diferença. Então, por ter fundos tão caros, com taxa maior do que 1%, os bancos ganham a mais por ano 2,8 bilhões de reais. Então, essa é a diferença por ter um fundo DI com taxa, um fundo DI ou curto prazo com taxa maior do que 1%. E todos esses fundos que vocês calcularam, eles têm como base o CDI? Exatamente, são fundos muito simples, que têm um pacotinho de título público, a famosa LFT, hoje o Tesouro Selic, né? Então, o que o gestor faz? Ele compra o título e carrega, assim, o que a pessoa física poderia, inclusive, fazer sozinha. E, para isso, tem fundos que cobram 3,5%, 3,9%, tem fundo que cobra 5% ao ano de taxa de administração. Então, você coloca seu dinheiro lá, ele come 5% do seu dinheiro num ano para comprar um pacote de título público e sentar em cima. Então, assim, parece extremamente injusto para nós, né? Até a gente deu esse exemplo nessa conversa na Empíricos com os investidores. A gente falou, quando você vai num restaurante e come uma comida muito gostosa e paga caro por ela, tudo bem, mas de vez em quando é uma comemoração e tal, mas quando você paga R$15 pela garrafa d'água, aquilo te dá uma indignação. Então, você investir em um fundo de ações ou um fundo multimercados de um gestor muito bom e pagar por aquilo uma taxa de 2%, que seja uma taxa de performance, ok, você está pagando por um serviço. Agora, quando você paga mais de 1%, 5% para alguém comprar título público e sentar em cima, isso não faz o menor sentido, né? E antes da gente começar a entrevista, até a gente estava comentando, né, os grandes bancos, eles têm esses fundos que cobram mais de 3%, como você lista no relatório, mas tem também aqueles fundos que tem uma taxa um pouco menor, mas mesmo assim o investidor mantém o dinheiro em um fundo que cobra 3%, 5%. Sim, não. Por que você acha que o investidor segue mantendo o dinheiro nessas carteiras? É uma boa pergunta, isso a gente também tentou um pouco entender, né? Eu acho que o nome dos fundos tem um grande apelo. Se você for ver esses fundos com taxa maior do que 3,9%, é o Caixa Prático, é o BB Automático, é o Santander Classic, é tudo muito apelativo, o Bran Hiperfundo. E são fundos, se você entra no site dos bancos, você vai ver aquele fundo, ele está ali, por exemplo, no caso do Hiperfundo do Bradesco, é um fundo que está ali vermelho, em negrito na lista, você pode olhar lá que está assim. Então, é um fundo que ele chama muito o investidor. E, além disso, alguns deles sorteiam prêmios, o que nós lá na Empíricos a gente não recomenda. O fundo é o seu investimento. Se você quer fazer uma fezinha, tentar a sorte, você vai na loteria, né? O fundo é o seu investimento. E outro apelo que eles têm é o apelo do automático. Muitas vezes esses fundos, se o dinheiro fica parado na conta, ele entra automaticamente num fundo desse. Agora, se você tiver um pouquinho de disciplina para entrar e aplicar, né, dinheiro mensalmente, semanalmente, que seja um dinheiro que sobra na conta, você vai ter acesso a um fundo muito mais barato. E a gente olhou nos bancos, fundos com taxa menor do que 1%, menor do que 1,5%, fazendo uma cessão para os bancos, para uma aplicação mínima alta, não é igual uma plataforma online de varejo hoje que você tem, uma XP, uma Guide, uma Rico, não é igual. As taxas disponíveis nas plataformas hoje de gestores independentes são muito melhores,
Mas no banco, se você se mexe um pouco, você acha um fundo com taxa menor do que 1,5%. É difícil também, viu? Vou te falar. E por que você acha que os bancos mantêm esses fundos? Claro, porque o investidor deixa o dinheiro lá, mas por que eles oferecem, o investidor compra um produto desse com uma taxa tão abusiva? É porque não sabe no que está investindo, não sabe que é só uma aplicação atrelada à CDI, que é a Selic, né? Eu acho que é muito por conforto mesmo, Paula. É até um pouco chato a gente pensar que é um investidor que até conseguiu parar de pensar numa poupança, na tradicional caderneta e tal, e pensou, não, vou ali para um fundo DI, vou procurar um produto diferente, e aí quando a gente vai ver esses fundos com taxa muito alta, o retorno deles é muito perto do retorno da poupança, no fim das contas. Então, o investidor que fez algum esforço de conhecer um produto diferente, e isso é muito rentável para os bancos, essa é a verdade, né? A sua pergunta de por que o banco faz isso, é porque é muito rentável e porque ele se fia um pouco na falta de educação e de informação do investidor, que infelizmente a gente hoje não tem isso na escola, ninguém tem essa formação e a pessoa pensa, tenho aqui um fundo acessível, rápido, ele está vermelho, negrito, deve ser bom. E na verdade tem um monte de outras opções no mercado que exigem, hoje, para você abrir conta numa plataforma online de varejo, é fácil, né? Os processos são cada vez mais simples, você muitas vezes nem precisa mais mandar documento, mas as pessoas não sabem disso e se sentem muito confiantes com o banco, com o gerente do banco e não percebem que tem um mundo aí fora de produtos, né? E é engraçado, nessa lista até que você fez, né, das maiores taxas, a gente vai passar por essa lista. Primeiro é a Caixa Econômica, que é um banco popular, né, que você acha que ele está ali para atender a população de baixa renda, de uma renda média, e é um dos que cobra a maior taxa do CDI. Né? Sim, uma taxa de administração de 5% no fundo DI, que é esse caixa prático, né, então 5% ao ano, e é um fundo com 8 bilhões de reais, então 8,09 bilhões de reais de investidores. Ele tem 14.596 cotistas. E da mesma forma tem o fundo do Banco do Brasil, que é o BB Automático, que tem 10 bilhões de reais de 115 mil cotistas. Esses 5 maiores fundos de banco com pessoa física que investe têm juntos 571 mil investidores. São 26 bilhões de reais que estão ali aplicados em fundos que têm taxas exorbitantes, não faz o menor sentido assim. Qual é o melhor fundo hoje do mercado? É o verde do Stuberger, está fechado, não recebe mais investidor, infelizmente. Mas quanto cobra o fundo do Stuberger, o primeiro lá? Ele cobrava 2% de taxa de administração. É um multimercado, o gestor compra câmbio, compra bolsa, compra juro. Um trabalho de valuation. Imagina o trabalho que dá um fundo desse. Cobrava 2% de taxa de administração. Aí a Caixa cobra 5% num fundo em que é simplesmente comprar título público e sentar em cima, realmente não faz o menor sentido para a gente, assim, por isso. E essa lista que você passou é a lista que vocês classificaram por maiores taxas de pessoa física, né? Mas tem também a lista dos fundos que aplicam as maiores taxas, aí geral mesmo, que sim, pega outros investidores. Exato, a gente fez essa lista, são 94 fundos DI com taxa maior do que 1%. No mercado, são fundos muito grandes também, em geral, dos grandes bancos. Eles têm juntos 121 bilhões de reais de 2.500 investidores. Então, são todos os fundos com taxa maior do que 1 no mercado. Mas aí a gente diferenciou esses 5 que a gente queria dar o nome para o investidor, para mostrar para ele olhar a conta dele. Inclusive, se alguém estiver assistindo a gente agora, veja, por favor, se você tem, se sua mãe tem, se o seu amigo tem, porque são fundos, assim, a taxa é muito abusiva, que são esses, o Caixa Prático, o Santander Classic, o Bram Hiperfundo, o Itaú Prêmio e o BB Automático. As taxas vão de 3,7% a 5%. Ao ano, né? Então, aquilo é o que ele vai levar do seu patrimônio para te deixar investido em CDI. Não tem nenhuma inteligência, vou selecionar ações, vou selecionar moedas. Não tem expertise ali, né? É uma simples seleção de fundos, seleção de papéis. Nem tem seleção, né? São os mesmos papéis dentro de um pacote, é só isso. E depois que vocês divulgaram esse relatório, ele realmente fez um grande barulho no mercado. Qual que foi a recepção do investidor
sobre esse relatório. O que eles acharam disso? E foi muito legal, a gente tem um retorno muito bom de investidor nesse sentido. As pessoas falaram, nossa, assim, eu acho que o legal foi quantificar isso. As pessoas têm alguma noção de que elas estão em produtos ruins nos bancos, na verdade. Mas elas escreviam, nossa, eu percebi um pouco de vergonha até, eu achei interessante isso. Nossa, eu percebi que eu estava num fundo horrível, assim. Percebi que eu estava perdendo dinheiro. E fiquei muito feliz de ver que tem outras opções no mercado, né? Que tem alternativa. Acho que as pessoas acham, principalmente, que para valores muito pequenos de patrimônio, não tem alternativa. E sim, tem, né? E eu recebi e-mail, assim, de gente com 800 mil reais num fundo DI desses, assim, sabe? Uma senhora até que tinha acabado de se separar, e ela falou, Luciana, me ajuda, eu estou com 800 mil reais num fundo desses aí, o que eu faço? E aí você pensa o banco levando, assim, um pedaço gigante do dinheiro dessa mulher em um ano, né? Então, a gente sentiu essa falta de informação e essa necessidade das pessoas de se movimentarem, mas sem ter noção do tamanho do rombo que o banco estava fazendo, na verdade, no patrimônio delas. Né? E o retorno foi mais ou menos isso. E as pessoas começaram a pensar em mudar de fundos, né? Em ir para alternativas de mercado, que existem. E agora, para uma pessoa que quer continuar aplicada num fundo atrelado ao CDI, que não é uma má opção, é só saber escolher, qual que é o limite da taxa para a pessoa ter uma rentabilidade ok? Essa é uma boa pergunta. Na época que o juro brasileiro, a Selic, caiu a 7,25%, lá em 2012, os fundos com taxa maior do que 1%, pararam de ser competitivos em relação à poupança. Então, quando o juro da economia está muito baixo, se você tem uma taxa de administração alta em cima do fundo, ele fica igual à poupança em rendimento. Então, naquele momento, por isso que por que o referencial do 1% de taxa de administração, que para a gente é um referencial mais razoável? Porque no momento de taxa baixa, de Selic baixa, que é o que provavelmente a gente vai ter aí na frente de novo, não sei se chegaremos a 7,25, mas existe um processo à frente de queda de juros, de corte de juros pelo Banco Central. Então, num novo momento, uma nova conjuntura de juro baixo, estar num fundo DI com taxa maior do que 1% não faz o menor sentido. Então, a gente quer também para a pessoa não chegar a criar esse desespero de na véspera e agora onde eu vou trocar, esse movimento tem que ser logo, tem que ser agora, né? Faz muito mais sentido. Então, para uma pessoa que quer continuar aplicado ou quer ir para um fundo atrelado ao CDI, ela teria que procurar alguma taxa do limite ali de 1%. De 1%. E o que eu te digo é que tem e muito menor fora dos bancos. Hoje você tem fundos nas plataformas, fundos DI, nas plataformas de varejo, com taxas 0,2% ao ano, 0,25% ao ano. E isso para uma aplicação mínima de R$3 mil. Num banco, para você chegar numa taxa de 0,5%, você tem que ter R$500 mil aplicados lá. Então, fora do banco, você tem fundos com taxa 0,2%, 0,25%, quer dizer, é muito menor. E compara uma taxa de 0,2% ao ano com uma taxa de 5% ao ano, uma diferença muito grande, né? Então, existem esses fundos. Então, só para dar alguns exemplos, né? Tem um fundo do JP Morgan em algumas plataformas de varejo com taxa 0,25%. Esse é um fundo para investidor qualificado, mas quer dizer, você tem que ter 1 milhão em todo o seu patrimônio. Mas tem também o fundo do BTG, que chama Tesouro Selic, esse não é para investidor qualificado, a taxa é 0,2% ao ano e a aplicação mínima é de R$3 mil. Então, são exemplos de fundos que você tem aí no mercado, a gente no nosso relatório indicou 4, e também comentamos alguns fundos que têm aplicação mínima alta com taxa baixa no banco. A gente tentou dar essa alternativa para o investidor, mas no fim das contas, assim, se a pessoa não tem mais de R$500 mil, dificilmente ela vai conseguir um produto decente no banco. E, sinceramente, se você tem R$500 mil, você não deixa R$500 mil parado no fundo DI. Então, assim, a gente ficou meio sem alternativa no banco mesmo, né? Se você quer um fundo DI, que é o seu caixa, é o seu dinheiro que você precisa para emergência, você quer deixar um dinheiro ali, uma taxa decente hoje, infelizmente, não tem no banco. Você tem numa plataforma online de varejo. Então, tem possibilidade para uma pessoa ter uma rentabilidade boa também nesses fundos. Não é que o fundo DI é ruim, né? O ruim são as taxas.
E a gente exatamente, a gente até fez essa comparação, porque algumas pessoas perguntaram, mas será que então não é melhor eu comprar o Tesouro Selic, o título público eu mesmo? Também é muito legal, mas tem fundos que a taxa é tão baixa que se a pessoa se sente confortável, mais confortável em fundo do que em título, fica meio igual, assim, é bem comparável o retorno, porque a taxa baixinha, hoje se você vai comprar um título no Tesouro, você paga 0,3% do Tesouro Direto, mais uma taxa da corretora. Se você compra um fundo, por exemplo, com uma taxa 0,2, ele até joga mais algumas taxinhas lá dentro do fundo, mas a gente fez a comparação, o retorno fica muito similar no fim das contas. Então, assim, muito legal o título público, mas se você está pegado a fundo, me sinto mais confortável no fundo DI, então vai para um fundo DI com taxa decente, né, com uma taxa boa. Menos do que 1, mas, assim, é o que eu estou dizendo, tem taxa 2, 0,2, né. E assim, a segurança do investidor de ter o dinheiro no banco ou ter o dinheiro aplicado numa outra corretora, porque às vezes o investidor coloca nesses grandes bancos por se sentir mais confortável também, sim, mais seguro, né? Uhum. A segurança é a mesma. É a mesma, assim, eu até faço uma brincadeira, muita gente me pergunta, mas é seguro isso? Eu vou tirar o dinheiro do banco, que desespero. Eu digo assim, que você investir em um fundo via uma plataforma de varejo e ficar com medo da plataforma quebrar, é a mesma coisa de você ir na farmácia, comprar a pílula anticoncepcional e depois pensar, se o farmacêutico quebrar, eu vou ficar grávida. É exatamente a mesma coisa, porque quando você põe o dinheiro dentro do fundo, o dinheiro é seu, aquilo ali, o fundo tem um CNPJ totalmente separado do distribuidor e do próprio gestor. É como se fosse um condomínio em que você tivesse o seu apartamento. Se o síndico quebrar, é problema do síndico, o apartamento continua sendo seu, você elege outro síndico. Então, assim, a plataforma que distribui, independentemente do que ela for, de qual for a solidez dela, o seu dinheiro está no fundo. Então, o que tem que acontecer para dar errado? Quem é responsável fiduciariamente, né, quem tem o patrimônio guardado, tem o administrador e o custodiante, são os responsáveis no fundo. Não é nem o gestor, não é nem o BNP Paribas, por exemplo, que também tem um fundo com taxa baixa. Não é nele que está o dinheiro está no administrador ou no custodiante, que em geral são os grandes bancos. Então, no fim das contas, quando você está num gestor independente, o seu dinheiro também está num grande banco. Então, você pode olhar isso, você está estudando o fundo, estou inseguro, será que eu vou, será que eu não vou? Olha os regulamentos, as lâminas, todos os sites que distribuem eles têm que estar lá e vê quem é o administrador, quem é o custodiante. Você vai ver o nome de banco lá, Bradesco, Itaú, a Mellon, que é um banco internacional gigante, são eles os administradores. E essas informações são públicas também, qualquer um pode acessar. Sim, exato. Na CVM você pode procurar jogar o seu fundo lá e conferir que as taxas são essas que a gente falou. E todo mundo que distribui os fundos é obrigado a colocar a lâmina, o regulamento e o prospecto. Lá estão todas as informações de taxa de administração, patrimônio, do administrador, do custodiante, as regras do fundo. Então, isso também é importante. Esses fundos todos que a gente recomendou são fundos que só têm título público. Se você estiver disposto a colocar um pouquinho de crédito privado, tem fundos com rentabilidade ainda muito melhor que essas dos bancos. Mas também não recomendamos que você coloque num fundo que tem crédito privado em qualquer gestor, porque gestor tem que ter uma expertise para selecionar crédito privado. É difícil, é como selecionar ação, você tem que ver se a empresa vai quebrar, Então, esses fundos que a gente tem indicado são concorrentes perfeitos para a poupança, na verdade, né? Porque são muito seguros, têm título público. Então, e rentabilidade melhor. E rentabilidade melhor por causa da taxa de administração. Luciana, queria agradecer a sua presença, muito obrigada. E eu que agradeço, Paulo. Terminamos aqui mais um InfoMoney Entrevista. Muito obrigada a todos e até mais. Até mais.